Algumas práticas agrícolas tendem a causar mais impactos do que trazer benefícios. E tais impactos não são apenas de ordem ambiental ou social, mas podem ser econômicos também. Por outro lado, são práticas que se mostram necessárias em boa parte das propriedades. Então, o que o produtor de café pode fazer? Ter bom senso e fazer um uso mais consciente dessas práticas. Neste vídeo abordaremos o uso consciente de defensivos agrícolas e de recursos naturais, especialmente da água e do solo. Defensivos agrícolas. A presença de determinados tipos de insetos, fungos ou outros organismos conhecidos como pragas nos cafezais podem representar grandes perdas, ou até mesmo inviabilizar a cultura do café. A presença da broca, por exemplo, interfere diretamente no preço do café vendido. Existem ainda ervas daninhas, que crescem onde não são desejadas e podem competir por água, luz, nutrientes e espaço para crescimento. Recursos básicos ao desenvolvimento do cafeeiro. Os controles dessas pragas. Doenças e plantas daninhas estão entre as práticas mais realizadas nas lavouras de café durante o ano agrícola, e são atividades bastante onerosas, que tradicionalmente envolvem o controle químico. Entretanto, o uso constante e indiscriminado de defensivos químicos tem tornado essas patologias resistentes aos principais defensivos utilizados. E o excesso de defensivos pode também comprometer o valor do café produzido, já que o mercado tem ficado cada vez mais exigente. O produtor deve então quantificar os danos potenciais e conhecer mais métodos de controle, para enfrentar as pragas da forma mais abrangente e sustentável possível. Um exemplo é o manejo integrado de pragas, um método que procura manter a população de pragas abaixo do nível que causa danos econômicos. Baseado em critérios econômicos, ambientais e sociais, leva em consideração o custo-benefício da ação de controle e quais os impactos sobre o ambiente, o produtor e a população dos demais organismos presentes na lavoura. Para isso, usa uma combinação de métodos de controle: o cultural, o biológico, o comportamental, o genético, o varietal e o químico. Época de plantio adequadas, irrigação ou drenagem, destruição de plantas hospedeiras alternativas, revolvimento do solo, uso de inseticidas naturais, armadilhas, adoção de plantas resistentes, plantas modificadas geneticamente, esmagamento de ovos e até catação manual de lagartas. Estes são exemplos de práticas adotadas nos vários métodos. O controle químico acontece com o uso de defensivos agrícolas, mas só se for necessário, com muito cuidado, sobretudo na aplicação dos defensivos, com acompanhamento técnico para evitar a superdosagem ou a subdosagem. Todo este cuidado se justifica, pois o uso indiscriminado de defensivos agrícolas tende a reduzir a qualidade da água nos lençóis freáticos pela infiltração no solo. Além disso, as chuvas podem carrear os defensivos para os rios, lagoas ou represas. Os métodos do manejo integrado de pragas são empregados em uma combinação, desenhada especificamente para cada lavoura e conforme o nível de presença das pragas e ervas daninhas. O importante é manter o sistema em equilíbrio, evitando danos ambientais e proporcionando maior produtividade, qualidade e, consequentemente, ganhos econômicos. Uso consciente de água. Um fundamento da produção sustentável do café é o uso da água de forma racional. Ele tem que estar de acordo com a legislação e utilizar infraestruturas e tecnologias que tenham o objetivo de reduzir o desperdício de água. Além disso, é preciso prever e planejar medidas para épocas de escassez de chuvas, pois com o aumento da temperatura, as plantas transpiram mais e precisam de mais água para suprir suas necessidades fisiológicas. E uma das formas mais utilizadas para reduzir esse déficit hídrico é o uso da irrigação, complementando o suprimento natural de água pelas chuvas. No entanto, sistemas de irrigação têm custo elevado, manutenção rotineira e tendem a consumir muita água se mal dimensionados, podendo causar prejuízos ao produtor ou ao meio ambiente. Para manter esse suprimento de água de forma racional, o produtor pode adotar diferentes sistemas de irrigação, de acordo principalmente com seu nível tecnológico e financeiro, mas deve fazê-lo de forma adequada, tendo meios de determinar a quantidade de água que deve ser aplicada e o momento certo de fazer a irrigação. Pode, por exemplo, adotar sistemas de irrigação localizada como o gotejamento, onde a água é levada sob pressão por tubos, sobre o solo ou enterrados e aplicada através de gotejadores na faixa das raízes do cafeeiro, numa eficiência aproximada de 90% e com grande economia de água. Outro exemplo é o uso de microaspersores, dispositivos de tamanho reduzido, podendo ser móveis ou não, que irrigam somente a área sob a saia do cafeeiro.
Sua vazão é maior que as dos gotejadores, mas sua eficiência também ultrapassa os 90% e tendem a ter um custo de implantação menor. O produtor, juntamente com o técnico, deve escolher o que melhor se adapta para sua situação. E não esqueçamos de outro vilão do consumo de água, que é o processamento do café por via úmida, que utiliza grande quantidade de água e, por isso, requer algumas medidas para que seu uso seja eficiente e evite desperdícios. Além, é claro, do tratamento e da destinação correta da água residuária, algo que falaremos em um próximo vídeo. Uso do solo. Por outro lado, a adoção de técnicas que favoreçam o aprofundamento das raízes do cafeeiro e o aumento da retenção de água no solo também podem ser muito vantajosas. Isso nos remete a outro recurso natural que também necessita de um uso racional. Estamos falando do solo e seu processo de degradação, que ocorre por variados motivos. Na atividade agrícola, a aragem em excesso e a monocultura são fatores que tendem a esgotar o solo, reduzindo sua qualidade. E um dos fenômenos que exemplificam isso é a erosão, que ocorre pela transformação e pelo desgaste do terreno, devido à ação de agentes externos como a chuva, o vento e o sol. No caso do café, a adoção da cobertura permanente tem se mostrado uma boa estratégia de preservação do solo. Essa técnica protege o solo das condições extremas do tempo e fornece um melhor ambiente para os organismos e nutrientes. Além disso, algumas ações de manejo também permitem a manutenção de sua fertilidade, garantindo a produtividade, especialmente a correta adubação e a manutenção da matéria orgânica. Mas atenção! Para a adoção das práticas de conservação dos recursos é fundamental contar com o apoio de um técnico. Pense nisso. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele falaremos sobre a influência da conservação das florestas para a oferta de água. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.